Capítulo 4. Os tipos de história. Enquanto eu estava desenvolvendo a estrutura SOF para ajudar clientes e coaches e empreendedores na criação de suas próprias histórias, percebi que certos tipos de histórias de empreendedorismo apareciam repetidamente e me perguntei se havia um padrão. Olhei para uma lista dos milhares de fundadores que eu estava analisando e a reduzi aos 200 principais. Então, testei minha hipótese da existência de um padrão neste crème de la crème dos empreendedores contadores de histórias. Como ex-engenheiro, sou viciado em colocar as coisas em planilhas para que eu possa classificar, fatiar, dividir e analisar como quiser. No que diz respeito ao ofício de contar histórias, tenho coletado uma infinidade de informações sobre os empreendedores que estudo e organizado em linhas e colunas do Excel. Comecei a usar planilhas para categorizar todas as histórias em grupos para procurar padrões. Ao ver essa categorização, percebi que havia certos termos e frases que apareciam repetidamente em minhas entrevistas. Frequentemente, os empreendedores falavam sobre como começaram sua empresa ou sobre um momento específico que os levou a uma epifania. Alguns falavam sobre uma falha catastrófica ou uma experiência ruim que aconteceu. Outros discutiam como um significado mais profundo levou à criação de sua empresa. O que descobri foi que quase todas as suas histórias se enquadram em 6 tipos de histórias de fundação: a história de origem, o momento eureka, a experiência ruim, a descoberta do porquê, a solução do problema e a big idea por trás de tudo. Esses 6 tipos representam experiências comuns que acontecem em qualquer empresa. Essas histórias funcionam em todas as fases da empresa, em todos os setores imagináveis. São tipos comprovados, universais e familiares. O público sabe o que esperar quando ouve esses tipos de história, que são sempre atraentes aos ouvidos se feitos corretamente. Combinados com a estrutura do SOF, eles podem ser usados como uma referência poderosa para criar sua história. A história de origem. A história de origem é simplesmente o curso de eventos que levou à criação de sua ideia, proposta ou empresa. Frequentemente é chamada de história de criação ou simplesmente história de fundo, porque o nome indica exatamente o que é, como sua ideia, empresa ou produto surgiu. Esse é o tipo de história que pode ser usada por toda a vida da sua empresa e além. Todo mundo quer saber a origem ou história de fundação. Eles querem saber como você teve a ideia de abrir a empresa e as etapas que você passou para chegar lá. Mesmo se não usar isso como sua história principal, você deve ter uma boa história de origem em sua caixa de ferramentas empreendedora, porque sempre será questionado sobre como sua empresa começou. A história de Drew Houston é um ótimo exemplo de história de origem de uma startup que se tornou um grande sucesso. Drew havia se formado há pouco tempo na faculdade e estava morando em Boston, trabalhando febrilmente na startup de sua empresa de software, para preparar alunos para exames de admissão online. Ele queria ir a Nova York no fim de semana para visitar amigos e percebeu que poderia otimizar o tempo da viagem se trabalhasse durante o percurso de ônibus de 4 horas em cada sentido. Ao sentar-se no ônibus de Boston para Nova York, ele abriu sua mochila e percebeu que havia deixado para trás sua unidade USB que continha todos os arquivos de que precisava. Após 5 minutos de total frustração, ele decidiu que descobriria uma maneira de acessar seus arquivos remotamente 24 horas por dia, 7 dias por semana, independentemente de onde estivesse. Esse ímpeto o levou a começar a escrever o código original para o que hoje é o Dropbox, uma solução online que permite que qualquer pessoa acesse seus arquivos a qualquer hora, desde que esteja conectado à internet. A história de Drew é simples e direta. Ele pegou um ônibus, não tinha seus arquivos e encontrou uma solução. Não requer muitos detalhes, apenas uma simples recontagem do evento que levou à gênese de sua empresa. Hoje, o Dropbox tem 500 milhões de usuários registrados em 180 países e gera mais de $1 bilhão em vendas anuais. A história do momento eureka. Um segundo tipo muito comum de história que as pessoas amam é o momento eureka. Essa narrativa se concentra em uma revelação que ocorreu em algum momento da vida de uma pessoa. O momento eureka é um insight profundo,
Descoberta ou epifania que levou à ideia, produto ou serviço ao qual uma empresa se dedica. Um grande aspecto das histórias de momentos eureka é que as pessoas geralmente as adoram. Elas inevitavelmente querem saber o que aconteceu a seguir, atraindo ainda mais atenção. Jan Groover, a fundadora da Butler Bag, é mãe de gêmeos. Quando as crianças eram pequenas, ela constantemente revirava sua bolsa tentando encontrar seu cartão de crédito, suas chaves ou um brilho labial. Um dia, ela estava no supermercado e não conseguia encontrar as chaves na bolsa. Como sempre tinha que fazer, ela despejou todo o conteúdo na esteira para procurá-las, enquanto segurava os gêmeos. A longa fila de pessoas atrás dela estava chateada com ela por atrasá-los, mas ela não teve outra escolha a não ser esvaziar sua bolsa. Ao sair, ela pensou: deve haver uma maneira melhor de organizar minha bolsa e controlar minhas chaves. Ela ficou pensando nessa experiência e naquela ideia por meses. Então, um dia, ela estava em sua cozinha descarregando a máquina de lavar louça quando notou os talheres organizados na cesta de utensílios. Jan imediatamente teve uma ideia. Ela puxou a cesta de utensílios, esvaziou a bolsa e colocou a cesta dentro. Então ela colocou todo o conteúdo de sua bolsa na cesta e organizou tudo. Naquele momento nasceu o protótipo do que viria a ser a Butler Bag. Jan começou a levar seu novo design a todos os lugares aonde ia, contando a história centenas de vezes para qualquer um que parasse para ouvir enquanto embarcava no processo de fabricação e pedido de patente. A capacidade de Jan de compartilhar sua história de momento eureka repetidamente fez o público se apaixonar por ela e seu produto. Ela ganhou mais de $1 milhão no primeiro ano de operações e $10 milhões no segundo ano. A história da experiência ruim. A história da experiência ruim geralmente se concentra em um grande fracasso, desastre pessoal ou empresarial, ou um momento altamente embaraçoso que você ou alguém que você conhece passou. Compartilhar esse tipo de história nem sempre é uma coisa natural de se fazer, porque normalmente requer a descrição de um evento que a maioria das pessoas não se sente confortável em revelar. Mas é nisso que mora o poder desse tipo de história. Ser vulnerável e deixar que o público conheça detalhes que muitas vezes são embaraçosos permite que você estabeleça uma conexão mais profunda do que estabeleceria ao contar outros tipos de histórias. Anos atrás, Carly Roney, seu marido e alguns amigos trabalhavam em uma agência de publicidade e estavam tentando criar um negócio online para tirar proveito do que era então algo promissor: a internet. Enquanto eles estavam sentados em uma lanchonete em Nova York, um dos amigos se virou para Carly e seu marido e disse: "Ei, vocês acabaram de se casar. Por que não fazemos algo na indústria do casamento?" Carly revirou os olhos e disse: "De jeito nenhum." O processo de planejamento do casamento e o dia da cerimônia foram um desastre total para Carly. Ela tinha 7 semanas para planejá-lo, em uma cidade que não conhecia bem e estava trabalhando com um orçamento muito limitado. Quando o dia finalmente chegou, Carly e seu marido se casaram em uma cobertura em julho, sem ar-condicionado, no que acabou sendo um dos dias mais quentes de Nova York em 10 anos. Toda a experiência de seu casamento foi um pesadelo terrível e ela queria esquecê-la. Carly não queria reviver aquele dia, muito menos abrir um negócio em torno daquilo. Mas 1 ou 2 dias se passaram e ela começou a pensar no que seus amigos disseram. Ela pensou: sabe, tive uma experiência horrorosa. Ao mesmo tempo, não quero que outras mulheres passem pelo que eu passei. Foi tão ruim e deveria ter sido o dia mais memorável da minha vida. No dia seguinte, ela foi até seus amigos e disse: "Quero transformar a história desastrosa do dia do meu casamento e minha experiência de planejamento em uma história para que eu possa ajudar futuras noivas a evitar o mesmo destino." O desastre do casamento de Roney levou à criação do que agora conhecemos como The Knot, um recurso online para ajudar os noivos a planejarem seu casamento. Carly conseguiu transformar sua experiência ruim na pedra angular de sua marca. Por sua vontade de compartilhar o que passou, as mulheres confiaram nela. O público reconheceu e valorizou sua experiência ruim
e entendeu que ela não queria que outros passassem pela mesma coisa. Hoje, The Knot é uma marca internacional de 130 milhões de dólares que opera nos Estados Unidos e na China, além de ter outras duas marcas chamadas The Nest e The Bump. A história da descoberta do porquê. Esse tipo de história se concentra no porquê e não no o quê. Diz respeito à força motriz que o impulsiona a dar vida à sua ideia. Simon Sinek, palestrante e autor de best-sellers, popularizou esse conceito em seu livro Comece pelo Porquê. O porquê é frequentemente revelado por meio de uma experiência de mudança de vida e está profundamente inscrito em nós mesmos. Compartilhar o porquê é conquistar o coração do público antes da mente. Quanto mais você se concentra na maneira como o porquê o faz sentir, os pensamentos, os sentimentos, as frustrações, as alegrias, mais você será capaz de explorar as emoções do seu público. Ao começar com o porquê, você estará falando da parte interna mais profunda da sua história. E então, poderá relacioná-la ao problema que está tentando resolver ou ao motivo pelo qual deseja trazer um serviço ou produto ao mercado. Nem todos terão aquele momento profundo quando encontrarem sua vocação, mas algumas pessoas passam por isso. Adam Brown queria ver o mundo. Como neto de sobreviventes do Holocausto e irmão de 2 meninos de Moçambique adotados por sua família, ele cresceu com propensão para a exploração. Na faculdade, ele se inscreveu no Semester at Sea e embarcou em um navio por 6 meses para conhecer o mundo, começando pelo Mar do Norte. Com 13 dias de viagem, o navio encontrou uma onda violenta de 18 metros que estilhaçou o vidro do gabinete onde o equipamento de navegação estava guardado. O motor perdeu potência e o pânico tomou conta. A 900 quilômetros de terra firme, no auge do inverno, o navio emitiu um pedido automático de socorro pelos alto-falantes. As pessoas correram escada acima, se perguntando se teriam que pular na água congelante ao redor. Todos pensaram que iriam morrer. Naquele momento, Adam foi forçado a considerar qual seria seu legado se ele morresse. Ele começou a questionar por que ele existia em primeiro lugar e percebeu que ele queria viver uma vida que melhorasse o bem-estar dos outros. Ele decidiu que seu trabalho era descobrir seu propósito na vida. Quando ele voltou para casa depois da viagem, felizmente eles consertaram o navio e todos ficaram seguros, ele se formou na faculdade e viajou ao redor do mundo antes de conseguir um emprego de tempo integral. Ele viajou para 50 países em busca de mais pistas que o ajudassem em sua jornada do porquê. Em vez de simplesmente tirar fotos ou colecionar bugigangas, ele visitava algumas das áreas mais pobres desses países e passava tempo com as crianças. Adam adorava fazer perguntas a elas e surgiu com uma em particular que gostou de fazer por causa das respostas que recebia em seguida. Se você pudesse ter qualquer coisa no mundo, o que você gostaria de ter? Ele perguntava. As crianças geralmente queriam coisas como iPads e TVs, ou aprender a dançar ou fazer mágica. Mas um dia a resposta de uma criança o surpreendeu. A criança disse: "Quero um lápis para aprender." Adam deu o lápis e pensou sobre a situação de milhões de crianças em todo o mundo que não tinham acesso à educação ou escolaridade. Naquele momento, Adam descobriu sua vocação. Ele sabia que queria encontrar uma maneira de fazer com que as crianças tivessem acesso à educação. A partir dali, Adam começou a carregar lápis com ele onde quer que ele fosse para dar às crianças em sua jornada. Depois de completar suas viagens, Adam passou os próximos 2 anos trabalhando como consultor em uma empresa de alto nível, aprendendo o máximo que podia para que um dia pudesse iniciar uma organização que realmente afetaria a educação global e que empoderaria os jovens. Em seu 25º aniversário, ele abriu uma conta bancária com $25 e iniciou uma organização sem fins lucrativos chamada Pencils of Promise. Para sua festa de aniversário, ele pediu aos seus convidados que doassem dinheiro para ajudá-lo a abrir uma escola. 400 pessoas compareceram à sua festa e doaram em média $25. Ele ficou tão inspirado naquela noite que continuou trabalhando na ideia.
Um ano depois, ele deixou seu lucrativo trabalho de consultoria para prosseguir com sua empreitada. Até o momento, a Pencils of Promise já abriu 400 escolas na África, Ásia e América do Sul. A cada 100 horas, eles começam a construir uma nova escola. Seguindo seu coração para descobrir seu porquê, Adam agora pode contar essa história toda vez que fala sobre a Pencils of Promise. A história da solução do problema. A história da solução do problema é incrivelmente simples e comum. Ela se concentra no motivo pelo qual a maioria das empresas é formada. Alguém se deparou com um problema, encontrou uma solução e criou uma empresa para fornecer essa solução. Quanto mais doloroso for o problema, mais desejável será a solução, pois muitos clientes podem estar precisando dela. A solução pode ser real ou hipotética. Mesmo que você esteja apenas começando sua empresa e ainda não tenha um produto, pode criar a hipótese de um cenário em que existe um problema com o qual as pessoas se identificam e você constrói a solução para esse problema. Quanto melhores forem os resultados dessa solução, mais impactante será a história. Quando criança, Ben Silberman era um grande colecionador. Ele colecionava borboletas, selos e livros. Em 2008, ele deixou seu emprego no Google para fazer o que sempre quis fazer: construir algo que os outros achassem valioso. Embora não soubesse exatamente o que seria esse algo, ele passou 2 anos trabalhando em vários projetos e resolveu criar um aplicativo que encorajava as pessoas a comprar coisas nele. O aplicativo acabou sendo um fracasso, mas ele notou uma coisa interessante. As pessoas usavam o aplicativo para enviar fotos de produtos por e-mail para que pudessem ver posteriormente. Enquanto Ben e sua equipe pensavam sobre o que deu errado e o que fazer a seguir, a ideia de poder visualizar produtos depois de um tempo despertou uma memória de suas coleções de infância. Ele analisou outros sites e descobriu que não havia uma maneira simples de compartilhar online as coisas com as quais você se importa para outras pessoas verem. Apesar de todas as plataformas de mídia social que tinham surgido online, não havia uma solução online que permitisse aos colecionadores mostrar sua personalidade da mesma forma que as coleções físicas fazem. Ben e sua equipe decidiram então criar um site onde as pessoas pudessem postar e compartilhar suas inspirações com o mundo e o chamaram de Pinterest. Eles passaram o ano seguinte trabalhando em mais de 50 versões do site antes de criar o design correto. Quando terminaram, eles enviaram e-mails a todos que conheciam anunciando o site. Mas foi um começo lento. Convencido de que sua solução online para construir coleções era uma grande ideia, Ben enviou um e-mail pessoal a cada usuário agradecendo por utilizar seu site. Para ajudar na situação, ele até começou a realizar reuniões presenciais e incentivou os usuários a compartilhar o site com outros que poderiam adorá-lo. Um a um, eles construíram seu público, e logo o site decolou. Os designers adoraram a infinidade de conteúdo, e os colecionadores adoraram poder criar e curar quadros virtuais de fotos. Ben descobriu um problema. Não havia como os colecionadores exibirem suas coleções online, e entregou uma solução ao fornecer um site que mostrava coleções de forma envolvente. Os colecionadores passaram a poder publicar suas coleções online e reunir fãs que descobririam, visualizariam e comentariam essas coleções. A solução de um problema tornou-se o Pinterest, que tem agora mais de 250 milhões de usuários ativos. 20% de todas as mulheres norte-americanas que usam a internet estão no Pinterest, e quase 1/4 de todos os usuários usam o site pelo menos uma vez por dia. O Pinterest recebe 5 milhões de pinos diários e mais de 2,5 bilhões de visualizações de páginas por mês. A história da Big Idea. A história da Big Idea, ao contrário das outras, tipicamente se concentra no futuro e numa noção grandiosa desse futuro. As histórias em torno de uma Big Idea são criadas para pintar um quadro de otimismo e inspirar o público a acreditar que tudo é possível, se ele estiver aberto a isso. Tipicamente, esse tipo de história requer um alto grau de habilidade oratória ou reconhecimento prévio para as pessoas acreditarem, mas, via de regra, qualquer pessoa com uma Big Idea pode usá-la.
Em 1994, Jeff Bezos estava trabalhando em Wall Street, em um fundo de hedge. Ele se deparou com uma estatística surpreendente de que o uso da web estava crescendo a 2,3 mil% ao ano. Ele estava tão hipnotizado por esse crescimento que organizou um pitch para seus parceiros de fundo de hedge. Ele achou que eles deveriam se concentrar em uma indústria específica e lançar um negócio online com mais oportunidades para que pudessem capitalizar esse crescimento. Na época, ninguém tinha percepção de Jeff Bezos e todos do fundo de hedge de Wall Street dispensaram a ideia. Incapaz de convencer seu empregador a investir em um negócio online, Jeff olhou-se no espelho e se perguntou o que ele mais lamentaria quando tivesse 80 anos. Deixar passar a oportunidade de construir uma empresa na terra de ninguém, que era a internet, ou deixar seu trabalho confortável e prestigioso em Wall Street. Jeff decidiu que se arrependeria de não correr o risco. Ele desistiu dos fundos, entrou no carro com sua esposa e foi para o oeste dos Estados Unidos. Então, Jeff começou a pesquisar até encontrar uma indústria que estivesse madura para ser impactada pela explosão da internet, que certamente viria. O que ele descobriu foi que a indústria dos livros era a melhor para isso. Ele criou um plano de negócios e seguiu para Seattle, porque isso lhe daria pronto acesso a um dos maiores atacadistas de livros do país. Além disso, havia uma ampla oferta de programadores de informática que viviam na região. Jeff e sua esposa encontraram uma casa de 2 quartos com uma garagem e alugaram-na por $890 por mês. Ele convenceu família e amigos a investirem o capital inicial para o empreendimento e montou 3 computadores em mesas feitas de portas. Na garagem, ele e sua equipe construíram seu novo site. Uma vez que o site estava funcionando, a equipe trabalhou sem parar no armazém da garagem, empacotando livros, endereçando-os e enviando-os. Em julho de 1995, ele abriu o site para o público. Este site era Amazon.com, nomeado em homenagem ao maior rio do mundo, porque Jeff planejava fazer de sua loja a maior do mundo. Após 30 dias, eles haviam vendido livros em todos os 50 estados e 45 países estrangeiros. Logo, eles estavam ganhando $20 mil por semana, crescendo mais rápido do que alguém poderia imaginar. A big idea de Jeff era tornar possível procurar por qualquer livro que se estivesse interessado diretamente na internet, para que ninguém nunca mais precisasse ir a uma livraria novamente. As pessoas nem sequer sabiam que precisavam disso, mas ele pintou um cenário convincente com sua ideia de que as pessoas deviam poder comprar online o livro perfeito para seus gostos. Hoje, a Amazon é a maior varejista online do mundo, contabilizando 34% de todas as vendas online nos Estados Unidos e gerando mais de $178 bilhões anualmente. Capítulo 5. Como se destacar. Há um mundo barulhento lá fora e cada vez mais empresas estão competindo pela atenção do público. Prevê-se que, eventualmente, 40 milhões de pessoas só nos Estados Unidos estarão envolvidas em algum nível de atividade empresarial. De acordo com o último índice Kauffman de atividades de startups da Fundação Ewing Marion Kauffman, 245 mil novas empresas são iniciadas a cada mês na Terra da Liberdade. Isso torna incrivelmente desafiador para os fundadores descobrirem maneiras de se destacar com seu negócio. Com novas ideias constantemente surgindo no mundo, todas elas começam a soar iguais. Todos nós acreditamos, do fundo do coração, que nossas empresas serão extremamente bem-sucedidas e que elas são únicas, como nenhuma outra neste planeta. Precisamos acreditar. Do contrário, por que sacrificaríamos todo esse sangue, suor e lágrimas para abrir nossos próprios negócios? Mas acreditar que eles vão se destacar nessa massa de conteúdo não significa que, de fato, vão. É aí que sua história entra em jogo. Na massa de conteúdo ao redor da área do empreendedorismo, uma história de destaque ajuda as empresas a se diferenciarem de todos os outros negócios, produtos, serviços e empreendedores que existem.
Antes de nos aprofundarmos nos detalhes sobre como criar sua história do zero, quero compartilhar algumas coisas importantes de que você precisa saber para obter sucesso. Um dos melhores recursos que você tem para começar a se destacar é você mesmo. Faça com que seja pessoal. Nenhuma única pessoa entre 7 bilhões de almas neste planeta teve as suas experiências. E é isso que torna a sua história verdadeiramente única. Quando você torna a sua história pessoal, você capitaliza esse fato. Embora o pensamento tradicional de negócios lhe diga para manter os negócios separados da vida pessoal, no caso de sua história, é o oposto. O empreendedorismo é 100% pessoal, assim como sua história. Quando você abre um negócio, está colocando tudo em risco. A empresa é você. Se você não comparecer, nada será feito. Você investe todo o seu tempo, energia e reputação no empreendimento. É pessoal. Não há necessidade de fugir disso. Quando as histórias são pessoais, é mais fácil para as pessoas se identificarem com elas porque não são genéricas. A história pessoal evoca emoções que ultrapassam as barreiras comerciais ao criar conexões. O público não vê mais a pessoa que conta a história como um estranho. Ela torna-se um conhecido. É muito mais fácil se conectar com uma pessoa do que com um produto, ideia ou empresa. Quando um público percorre a experiência pessoal, ele sente que foi sentido, vê o que foi visto e vive o que foi vivido. No entanto, fazer com que a história se torne pessoal para o público não é sinônimo de descarregar todos os problemas pessoais. Nem todos os detalhes sórdidos precisam ser compartilhados. O público não é seu terapeuta. Ele precisa saber apenas o suficiente para entender o que você estava passando e como seus sentimentos, ações e pensamentos se relacionam com a razão de ser do negócio. Jane Groover, a fundadora da Butler Bag, traz um de seus momentos pessoais de frustração quando fala sobre ter que despejar todo o conteúdo de sua bolsa na esteira do supermercado para encontrar suas chaves. Cada vez que Jane compartilha essa experiência, ela leva o público em uma jornada com ela. Ficar na fila do supermercado com gêmeos nos braços, despejar o conteúdo de sua bolsa e todos olharem para ela com impaciência. Ela compartilha sua experiência para que o público entenda por que ela precisava de uma solução e por que passou os 6 meses seguintes tentando encontrar uma resposta. Ela conta como escreveu notas em um diário, procurou opções em todos os lugares e um dia descobriu a solução perfeita. Ela estava esvaziando a máquina de lavar louça, olhou para o porta-utensílio e sua organização completa, colocou-o na bolsa e encontrou a resposta. Jen poderia dizer: tive uma ideia melhor sobre como organizar sua bolsa para que você possa encontrar suas chaves ou acessar seu brilho labial rapidamente. Mas, em vez disso, ela compartilha todos os detalhes pessoais de sua vida que aumentaram sua frustração e a colocaram em uma jornada de 6 meses em busca de uma solução. As mulheres que carregam bolsas instantaneamente amam sua história, porque podem realmente se relacionar com essa frustração. Sua experiência específica a diferencia das demais. Perguntei a Jen quantas vezes ela havia compartilhado sua história nos estágios iniciais de sua empresa e ela respondeu: milhares. O produto e a história ressoaram tão bem com o público que sua história acabou levando-a à emissora QVC, onde eles pediram que ela compartilhasse sua situação com milhões de pessoas em suas casas em busca da mesma solução, impulsionando as vendas tanto da QVC quanto da marca Butler Bag. Construa um nicho. Quando eu estava apenas começando como fundador e trabalhando em meu primeiro pitch como investidor, um consultor compartilhou comigo um conceito que me tocou muito e que desde então carrego comigo. Ele afirmou enfaticamente que você precisa identificar o mercado-alvo que está procurando e depois articular como e por que você vai dominar esse espaço. Eu tinha ouvido um conselho semelhante na escola de negócios, mas ele se tornou muito mais real quando tive que pedir dinheiro aos investidores. Scott McKain, autor de Creative Distinction, What to Do When Great Isn't Good Enough to Grow Your Business, afirmou isso mais sucintamente quando conheci, dentre todas as possibilidades, em uma conferência para autores. Ele disse: não se pode diferenciar o que não se pode definir.
Com isso, ele quis dizer que, ao definir o campo de jogo, você pode fazer a diferença. Construir um nicho significa identificar um gap, onde seja possível articular a relevância de sua proposta no mundo. Mais importante ainda é definir por que essa proposta é única e como ela pode ser diferente das outras propostas e dos demais concorrentes e forças do mercado. Muitas vezes, em ocasiões nas quais é preciso se preparar para convencer um grupo de pessoas de que o serviço ou produto é diferente de todo o resto, o público já entra decidido que nada daquilo é diferente. O campo de jogo já está definido em suas cabeças. Uma história que constrói claramente um nicho permite ao dono da empresa ditar o campo de jogo e controlar a narrativa que está prestes a ser contada. Kendra Scott, uma empresária surpreendente oriunda de minha cidade natal, Austin, no Texas, usou o conceito de nicho excepcionalmente bem, identificando uma área não atendida do mercado e aderindo-a à sua história e visão para uma nova linha de joias. Ela a chamou de o espaço em branco. Kendra vinha trabalhando na indústria de viagens há alguns anos quando engravidou de seu primeiro filho e decidiu que queria criar um negócio onde pudesse passar tempo com sua família, mas ainda assim fazer algo que amasse. Enquanto Kendra estava grávida de seu primeiro filho, o médico recomendou que ela permanecesse em repouso. Ela não podia sair da cama, a não ser para as coisas essenciais. Enquanto estava deitada, ela começou a refletir sobre ideias de negócios e pensou em uma de suas paixões: fazer joias para suas amigas. Seu marido havia sido dispensado recentemente de seu trabalho e eles estavam em uma situação financeira difícil. Isso estimulou sua determinação de iniciar um negócio fazendo algo que ela amava. Ela decidiu criar o tipo de joia que sempre teve dificuldades para encontrar. Ela e suas amigas tinham todas o mesmo problema. Elas queriam ficar bonitas e estilosas, mas não podiam pagar por joias caras e não queriam gastar dinheiro em joias baratas que não iriam durar. Na época, o mercado estava cheio de peças de preço exagerado e joias baratas que se desfaziam após um desgaste, mas não havia nada no meio. Então ela teve uma ideia. Não seria ótimo se houvesse joias que tivessem bom aspecto, mas que ainda fossem acessíveis? Ela tirou $500 de sua poupança, que era o último dinheiro que tinha, e começou a fazer suas próprias joias. Ela esperou que seu bebê tivesse idade suficiente e começou a bater na porta de todas as boutiques locais e contar sua história. Ela havia identificado um espaço que ninguém atendia. Mulheres que queriam estar bonitas, com bons acessórios, mas não tinham uma quantia exorbitante de dinheiro para gastar, ou simplesmente não queriam gastar. Ela entendeu que as mulheres estavam dispostas a pagar $200 por uma joia atraente que elas guardariam e apreciariam, mas que não precisariam contrair um empréstimo para comprá-la. Sua história, combinada com um produto lindo que as mulheres adoravam e uma compreensão inata do que as mulheres procuravam, a ajudou a criar uma marca de sucesso. Kendra Scott agora tem 75 lojas e seus produtos são vendidos por mais de 1.000 varejistas, incluindo Neiman Marcus, Nordstrom e Bloomingdale's. Sua empresa está avaliada em mais de $1 bilhão. Uma das principais razões pelas quais Kendra se saiu incrivelmente bem é porque ela identificou esse espaço em branco onde ninguém estava operando. Criou um produto que atendia perfeitamente às necessidades de seu mercado-alvo e fez disso parte de sua história. Mas as marcas nem sempre têm que operar no espaço em branco para se destacar. Se elas podem comunicar seu produto ou serviço de uma forma que pareça nova ou contar a história que ninguém está contando, elas vão atrair atenção. Depois de John Paul DeJoria, o fundador dos produtos capilares Paul Mitchell, ter encontrado o sucesso, ele foi abordado por seu amigo Martin Crowley. Crowley viajava frequentemente para o México para adquirir produtos e levá-los para os Estados Unidos para vendê-los a arquitetos. Em uma de suas viagens, Martin pegou uma tequila de agave azul e fez John Paul provar. John Paul apreciou a suavidade e incrível sabor da bebida. Martin propôs a John Paul que eles se unissem e vendessem aquela tequila nos Estados Unidos. Na época,
Tequila para os norte-americanos era conhecida como uma bebida alcoólica de baixa qualidade que resultava em uma ressaca ruim. Todos tinham uma história de ressaca horripilante associada à tequila desde a faculdade, e ninguém nos Estados Unidos estava bebendo tequila de alta qualidade. Eles decidiram que, em vez de tentarem comercializar para José Cuervo ou coisa do tipo, eles criariam uma história que se concentraria em uma tequila ultra premium que só as pessoas com paladar refinado no México bebiam. Eles criaram garrafas feitas à mão sob medida que vinham numa caixa incrível e deram à tequila um sexy e poderoso nome, Patrón, que significa o chefe. Em vez de tentar vendê-la como a maioria das tequilas são vendidas, John Paul ia em restaurantes de alto nível e bares da moda em Los Angeles e pedia ao barman do local uma dose da melhor tequila disponível. Naquela época, a melhor tequila custava $3 ou $4 a dose, no máximo. Ele agradecia ao barman da vez, tomava o shot, depois pedia um copo vazio. O barman colocava um copo vazio no balcão do bar e John Paul apresentava a Patrón. A reação dos funcionários de cada estabelecimento era mandar John Paul guardar a garrafa, mas ele mantinha-se rápido em sua tática de vendas e dizia a um deles: "Você se importaria de provar isto?" Os funcionários geralmente hesitavam, mas, depois de um gole, simplesmente diziam: "Uau, o que é isso?" John Paul respondia: "Esse é o futuro da tequila. É a Patrón." Cada vez que um barman era surpreendido pela Patrón, John Paul prosseguia e pedia aos proprietários dos bares e restaurantes para apresentar seus clientes e amigos famosos à bebida. Ele organizou festas exclusivas, convidando atores e músicos de alto nível e colocou seletivamente sua tequila super premium nas melhores casas noturnas e bares da moda, em Los Angeles, Nova York, Las Vegas e Miami. Com o passar do tempo, o burburinho se espalhou e aquela garrafa especial estava aparecendo em fotos de celebridades e sendo referenciada em canções populares. Tornou-se uma bebida de status. Eles venderam a ideia da Patrón como algo que era destinado a ser bebido como uísque e saboreado como vinho. Eles mudaram completamente a dinâmica da indústria da tequila nos Estados Unidos e criaram um novo mercado, a tequila ultra premium, que ninguém nos Estados Unidos conhecia. Hoje, eles são donos desse nicho de mercado e têm a marca mais vendida de tequila ultra premium, com vendas estimadas em $1 bilhão por ano. Aceite ser o azarão. Por definição, todos os empreendedores são azarões. Quando você inicia um negócio, geralmente há muito pouco em termos de recursos e você é a única pessoa no negócio fazendo tudo. Embora quase todos os novos negócios comecem assim, a maioria dos empresários tende a se afastar do rótulo de azarão porque não quer ser vista como um jogador sem renome em um mercado estabelecido. Muitos têm medo de enfrentar a Pepsi ou a Microsoft porque se preocupam em não conseguir competir. O que é fabuloso na cultura norte-americana é que nós amamos os azarões. Nascemos em um país fundado por azarões e celebramos a autodeterminação, o individualismo e a perseverança contra todas as possibilidades negativas. Quando o papel de azarão é aceito, é criado no público o desejo de torcer por aquele empreendedor. Todos amam a história de Davi contra Golias, e todos querem ver alguém fazer o que ninguém fez antes. As pessoas querem ver os azarões tornarem-se bem-sucedidos e acompanharão a história deles para saber como estão indo. Ao aceitarmos ser os azarões, podemos transformar nossas fraquezas em pontos fortes e usar os pontos fortes de nossos concorrentes contra eles. A posição de desvantagem pode até mesmo mudar as regras do jogo. O que eu quero que você faça é que aceite seu status de empreendedor azarão. Deixe seu público saber como você é o Davi que luta contra os Golias de sua indústria para que eles torçam por você. Em essência, seja como Mike. Michael Dubin, o fundador do Dollar Shave Club, aceitou ser o azarão de forma bastante brilhante. Michael tinha trabalhado com mídia e marketing por uma década em redes de TV e revistas, enquanto escrevia comédia e fazia apresentações em paralelo.
Ele havia se mudado recentemente para Los Angeles para trabalhar com mídia online quando, em uma festa, ele conheceu um cara chamado Mark Levine. Mark ganhou 250 mil lâminas de barbear e estava se perguntando se Michael, com o seu conhecimento em marketing digital e vídeos promocionais, poderia ajudá-lo a vendê-las. Eles começaram a falar sobre o preço elevado da indústria de lâminas de barbear, o quão irritante é o processo de compra de uma lâmina e a grande oportunidade que aquilo poderia ser. Michael acreditava na ideia de criar um clube de compras por correspondência que custaria $1 por mês aos membros que receberiam lâminas de barbear em suas casas. Ele entendia o mercado como um homem que se barbeia regularmente e por isso sabia que a maioria dos homens estava frustrada com a experiência geral de comprar lâminas de barbear. As lâminas eram caras e tinham características que somente um astronauta poderia precisar. Além disso, as lâminas tinham enormes orçamentos de marketing, apoiados por corporações gigantes. Em vez de se posicionar em concorrência direta com as grandes marcas de lâminas de barbear, ele decidiu ir exatamente na direção oposta. Michael tirou as vantagens dos líderes do mercado e os virou de cabeça para baixo. Com um orçamento de $4,5 mil, ele produziu um vídeo hilariante que criticava tudo o que os conglomerados multimilionários de lâminas de barbear estavam fazendo. Por menos de $5 mil, Michael apresentou o simples modelo de negócios do Dollar Shave Club e usou as vantagens dos concorrentes bilionários como razões para as pessoas comprarem o produto que ele estava vendendo, não aquele vendido pelas grandes empresas. Ao criar um vídeo inteligente de 90 segundos que obteve mais de 15 milhões de visualizações, Michael contou a história das propostas de valor de sua empresa, zombando dos players dominantes. A partir desse vídeo, o Dollar Shave Club cresceu. Eles não precisavam de características extravagantes ou grandes estrelas nos anúncios, apenas a simples premissa de que homens querem uma maneira fácil e barata de se barbear bem todos os dias. Hoje, há mais de 3,2 milhões de membros no Dollar Shave Club, e a empresa é agora propriedade da Unilever, que a comprou por $1 bilhão. A história de Michael é o exemplo perfeito de um fundador que abraça completamente o papel de azarão para elevar os atributos de sua startup, ao mesmo tempo em que usa forças dos Golias do mercado contra si próprios. Essa abordagem permitiu que o Dollar Shave Club sacudisse completamente uma indústria de $6 bilhões e se tornasse a empresa número 1 em lâminas de barbear online, que acabou sendo comprada por um Golias que não conseguia vencer Davi. Seja vulnerável. Não importa o quanto alguém tente se preparar, coisas ruins vão acontecer. Erros, fracassos, falhas, catástrofes, conflitos, julgamentos precipitados. Quando se trata de compartilhar coisas ruins, a maioria dos empresários varre a sujeira para debaixo do tapete, evita falar de seus erros ou os escondem completamente. Brené Brown, autora de A Coragem de Ser Imperfeito, best-seller do New York Times, e uma das maiores especialistas em vulnerabilidade, coloca as coisas desta maneira. Ser vulnerável é correr o risco de ser ferido, não apenas emocionalmente, mas estar sujeito à crítica, ao escrutínio moral ou à tentação, como em um ponto de fraqueza. A ideia do risco é suficiente para fazer qualquer empreendedor tentar fugir de ser vulnerável. Mas o que muitos fundadores não percebem é que há um tremendo poder na vulnerabilidade. A vulnerabilidade é uma porta de entrada para o coração e uma das formas mais rápidas e eficientes de conexão humana. As pessoas querem ouvir falar de falhas porque todos nós temos falhas. Quando os erros e as catástrofes são compartilhados, a atenção é atraída. Uma história que humaniza a experiência do empreendedor ajuda a construir e fortalecer as relações com clientes atuais e potenciais, funcionários, parceiros e até mesmo investidores. A vulnerabilidade permite ao fundador capitalizar uma conexão visceral com as pessoas porque elas criam empatia. Quando as coisas estão escondidas ou muito polidas, elas ficam entorpecidas e não provocam uma reação tão profunda. Conheci Brené Brown na Conscious Capitalism CEO Summit.
evento que filmo todos os anos e que reúne 200 dos principais fundadores e CEOs do país. Ela deu uma palestra a executivos fundadores de empresas sobre como, a fim de serem líderes eficazes, eles precisam usar o poder da vulnerabilidade. Para ser vulnerável, é preciso ir fundo e destrinchar as camadas. Quando você compartilha suas experiências nos negócios, seu público fica sabendo quem você é. Construa confiança e conecte-se com seus ouvintes em vários níveis, divulgando as razões pelas quais você colocou o seu coração e sua alma em um determinado negócio. Compartilhe o que o motiva por dentro para que seu público saiba que sua visão não é apenas uma ideia louca, mas sim algo enraizado na determinação e na necessidade de resolver um problema real ou de ajudar os outros. Compartilhe também suas frustrações e desafios, mas deixe as pessoas saberem que você irá superá-los porque confia na sua proposta e no potencial que ela tem de melhorar a vida daqueles que forem atingidos por ela. Não se preocupe com o que os outros pensarão. Sua história é sua história. As pessoas não podem argumentar contra o que você sente sobre suas próprias experiências. O que é ótimo sobre a vulnerabilidade em relação à contação de uma história é que ela torna o narrador mais atraente como fundador. A maioria das pessoas pensa o contrário, que a vulnerabilidade faz você parecer fraco e não merecedor da liderança, mas não é verdade. Como Brené Brown tão eloquentemente diz, o que o torna vulnerável o torna belo. Carly Roney compartilhou todos os momentos desastrosos de seu casamento para criar a The Knot. Ela apresentou ao mundo a bagunça de sua vida porque acreditava que sua história poderia ajudar os outros. As melhores histórias fazem mais do que simplesmente apresentar uma imagem incrível. Elas cativam o público e amarram suas emoções ao que é possível. Quando o fundador da Life is Good, Burt Jacobs, leva os ouvintes de volta à sua infância e fala sobre quando seu pai teve o acidente de carro que o deixou incapaz de trabalhar, ele cria uma poderosa conexão com o público a partir de sua vulnerabilidade. Ao abrir-se sobre um detalhe muito pessoal de sua infância, remetendo a um momento em que sua família mal conseguia pagar as contas, ele retrata como o otimismo se tornou um dos pilares de seu sistema de crenças e realização interna. Isso faz com que o público se importe com ele. Confie nos números. Há um mito de que você deve evitar os fatos e valores e que nunca deve usar números ao contar sua história, porque não é isso que importa ao público. Mas acredito que isso seja uma besteira. Embora eu concorde que os números usados ad nauseam possam embrutecer uma história, acredito que possam também melhorá-la. Os números são para as histórias o que as especiarias são para os alimentos. Eles podem ser usados para fornecer o sabor certo, acentuar os elementos específicos da história e ajudar a distinguir o fundador e sua história. Um único número pode acrescentar um detalhe poderoso a uma história e captar um momento ou aspecto distintivo da história. Eles também ajudam a encurtar e simplificar uma história, mas ao mesmo tempo dão profundidade à história e a diferenciam de todo o resto. Os números podem mostrar a magnitude do problema a ser resolvido, demonstrar o impacto da solução ou evidenciar o potencial do negócio. Eles podem trazer atenção a uma história, acrescentar credibilidade à experiência profissional do contador de histórias e quantificar pontos impressionantes de negócios e vida. Tenho uma variedade de números que se relacionam com minha formação em engenharia, aos meus negócios, minha startup e experiência em produção. Mas os que uso estão focados na narrativa empresarial. Utilizo declarações como: passei 15 anos filmando 500 grandes empreendedores e produzi 800 vídeos. Ou, dediquei 20.000 horas para a arte e ciência do storytelling empreendedor para ajudar empresários a criar e contar suas histórias. Os muitos fundadores de que você ouviu falar neste audiolivro utilizam números como parte de suas histórias cada vez que eles a compartilham. Adam Brown viajou para 50 países para descobrir seu porquê, e isso o levou ao jovem que pediu um lápis. Michael Dubin gastou $4,5 mil para produzir um vídeo de 90 segundos que foi visto por milhões de pessoas.
Burt Jacobs e seu irmão tinham $75 restantes e os usaram para confeccionar 48 camisetas que se esgotaram em 45 minutos. Blake Mycoskie usou a premissa do modelo de negócios One for One para trazer conscientização para sua marca àqueles que estavam ajudando. No processo, ele completamente mudou o modelo de doação. Drew Houston embarcou em uma viagem de 4 horas de ônibus sem seu pen drive, o que levou à criação do Dropbox. Kendra Scott usou seus últimos $500 em economias para começar sua linha de joias. Cada um desses empreendedores usa números relevantes para melhorar sua história. Eles empregam seletivamente os números para enriquecer a história em vez de desorganizá-la. Não seja convencional. Outro meio eficaz para fazer uma história sobressair é fazer com que ela seja pouco convencional. Quando uma história é original ou foge à norma, é mais provável que chame a atenção do público. O que é fascinante sobre esta abordagem é que as pessoas realmente anseiam pelo inesperado. Estamos conscientemente ou subconscientemente buscando coisas que nos façam parar por um momento para ficar impressionados. Similar a nossos instintos de lutar ou fugir, nossos cérebros e corpos estão sempre em busca de algo que nos mantenha fora do caminho do mal ou que talvez nos dê prazer. Os cientistas da Emory e da Faculdade de Medicina de Baylor usaram ressonância magnética funcional para medir as mudanças na atividade cerebral humana em resposta a uma sequência de estímulos prazerosos. Para o estudo, eles usaram suco de frutas e água, em padrões previsíveis ou aleatórios. Eles descobriram que o cérebro respondia mais fortemente à sequência imprevisível de estímulos. Os cientistas supõem que o cérebro, subconscientemente, prefere prazeres inesperados mais aos esperados, ainda que possamos conscientemente acreditar que preferimos o segundo. Portanto, pode ser vantajoso para você introduzir ideias, revelações surpreendentes ou fatos impossíveis. Para ajudar sua história a se destacar, pode ser útil revelar coisas que são totalmente inesperadas, surpreendentes e privadas. Quando você escolhe o não convencional, você sai da norma e quebra as expectativas do seu público, que é atraído para o que você está compartilhando. Quando Michael Dubin lançou o Dollar Shave Club, sua intenção era mais do que apenas fornecer uma lâmina de barbear mais barata para competir contra os líderes de mercado e seus produtos mais caros, como a Gillette e a Schick. Como parte de sua estratégia, ele decidiu contornar o intermediário e criar um modelo de associação por correspondência, ao invés de vender através de varejistas. A chave para essa estratégia era usar a tecnologia e a criação de conteúdo para elaborar e compartilhar sua história. O objetivo era dar aos clientes a impressão de que eles não precisam de uma lâmina de barbear chique com toda a tecnologia espacial. Eles estariam bem mais servidos com este novo produto, uma lâmina de barbear de boa qualidade e barata, entregue em sua porta a cada mês. A ideia era ser irreverente e hilariantemente honesto para não apenas construir fama para o Dollar Shave Club, mas também recrutar seguidores fiéis. Tudo isso se tornou parte de sua história e estratégia de posicionamento, que culminou no vídeo. O bem conhecido vídeo de Michael Dubin sobre o Dollar Shave Club tem várias declarações extravagantes e ousadas. Falas como: você gosta de gastar $20 por mês em lâminas de barbear de marca? 19 vão para Roger Federer. E você realmente acha que sua lâmina de barbear precisa de um cabo vibratório, uma lanterna, um coçador de costas e 10 lâminas? Seu avô bonitão tinha apenas uma lâmina e poliomielite. Apimentam o vídeo. Essas declarações são inteligentemente feitas, zombando de empresas que usam atletas famosos como Federer para endossar seus produtos. Elas divertem e têm elementos de fatos verdadeiros nelas que fazem com que o público queira aderir ao Dollar Shave Club. A esperteza do vídeo criou um burburinho e incitou as pessoas a começarem a falar sobre aquilo com seus amigos.
Para Michael, tratava-se de contar uma boa história e construir um bom funil de vendas em torno de clientes atraídos por sua marca irreverente. História do fundador Gary Vaynerchuk. Um dos mestres da arte de criar uma empresa, desenvolver uma marca pessoal e destacar uma história é Gary Vaynerchuk, fundador da VaynerMedia e da Wine Library TV. Ele usa todos os elementos discutidos até aqui. Tornar pessoal, tirar vantagem de ser o azarão, abraçar a vulnerabilidade, usar os números, ser não convencional e faz isso excepcionalmente bem. Nascido com um dom de empreender, Gary começou seu primeiro negócio aos 6 anos de idade e desde então vem desenvolvendo o seu domínio em contar histórias. Ele começou com uma barraca de limonada, mas em vez de abrir apenas uma, ele franqueou 8 barracas e recrutou todos os seus amigos para geri-las, dizendo-lhes que ganhariam dinheiro. Todos os dias ele ia de bicicleta recolher os ganhos de seus franqueados. Aos 12 anos de idade, Gary Vaynerchuk havia dominado com sucesso o comércio de cartões de beisebol. Ele ganhou $3.000 em um único fim de semana numa feira de beisebol. Nos anos seguintes, ele se tornou o maior vendedor de cartões de beisebol de todos os tempos, mas esse sonho terminou aos 14 anos de idade, quando seu pai lhe disse para desistir de seu hobby e ajudar na loja de bebidas da família. Ele ficou encarregado de trabalhar no porão, estocando e limpando por $2 a hora. Ele trabalhava a cada hora que não estava na escola, inclusive nos fins de semana, verões e feriados. Mas, aos 16 anos, o mundo inteiro mudou para ele quando finalmente o deixaram subir as escadas para ajudar a trabalhar na loja. Um dia, um cliente pediu um Caymus Special Select 1990, o vinho do ano da Winer Spectator, que todos queriam. No entanto, o vinho já havia acabado no estoque. Na verdade, muitos clientes apareceram para pedir o mesmo vinho e foram embora com as mãos vazias. Gary estava fora de si de tanta frustração. Então ele decidiu que para a próxima pessoa que entrasse, ele aceitaria um pedido de reserva, mesmo que eles não tivessem um sistema para isso. O cliente seguinte entrou, perguntou pelo vinho e Gary respondeu: "Ótimo, estamos esgotados, mas eu posso aceitar um pedido de reserva." O cliente lhe deu seu nome e endereço, ao que Gary respondeu: "Quantos você gostaria de encomendar?" O cliente respondeu: "Vou levar 6 caixas." Gary, pensando que aquele cara era alcoólatra, perguntou: "Você vai dar uma festa?" O cliente respondeu: "Não, eu coleciono vinhos." Gary teve um momento eureka. Ele entendia de colecionadores desde seus primeiros anos negociando cartões de beisebol. Ali ele percebeu que podia transformar as coisas pelas quais as pessoas tinham obsessão, fossem cartões de beisebol, vinho ou a si mesmas, em uma metodologia que, eventualmente, o ajudaria a se tornar um dos maiores especialistas em vinho e mídia social do mundo. Poucos anos depois de começar a trabalhar na loja de vinhos, Gary descobriu o YouTube. Armado com um mini gravador de vídeo e um balde de metal do New York Jets, ele iniciou a Wine Library TV em 2006 como uma forma de compartilhar seus conhecimentos e paixão por vinho com uma comunidade que precisava desesperadamente de uma voz revigorante. Seu programa era exatamente o oposto de todos os outros que falavam sobre vinho. Ele gravava em seu porão, vestindo uma camisa dos Jets e usando seu balde dos Jets como cuspideira. Ele usava referências, frases e exemplos sobre vinhos que nunca ninguém tinha ouvido antes. Ele soltava palavrões enquanto falava sobre tudo: vinho, futebol, música, estilos de roupa, etc. Seus vídeos eram crus, reais e insanamente bem-sucedidos. Em pouco tempo, 100.000 pessoas estavam assistindo seus vídeos todos os dias. Ele tinha criado um grupo de seguidores chamado Vayniacs, e esses espectadores se tornaram a base para sua marca. Através do seu canal no YouTube, ele converteu milhares de iniciantes em consumidores regulares de vinho. Ele fez pessoas como eu, que não bebiam muito vinho, assistirem aos episódios porque eles eram divertidos e informativos. O canal de Gary não era só enrolação. Ele conhecia vinhos de trás para frente. Quando o filmei para um programa online chamado On the Road with IV, a apresentadora e minha melhor amiga, Ingrid Vanderveld,
escolheu um vinho australiano desconhecido que ela havia ganhado de presente para testar Gary. Ele não só conhecia o vinho, como disse a ela de onde ele vinha na Austrália e detalhou tudo que o paladar dele havia sentido com o vinho, além de fazer recomendações sobre o tipo de comida que deveria acompanhá-lo. Ele fez tudo isso com tanto charme, sinceridade e confiança que fez com que todos quisessem sair e comprar uma garrafa daquele vinho. Porque não se tratava de uma garrafa de vinho snob e altamente cotada, mas sim de ter algo realmente bom para beber com sua refeição, da mesma forma que você pode querer um pouco de molho para acompanhar suas batatas fritas. Uma das afirmações que Gary fez em seu programa no YouTube e que chamou enorme atenção foi a de que um dia ele iria comprar os New York Jets da NFL. Meu próximo passo em minha carreira é sair por aí e adquirir negócios, gerenciá-los através da Vayner Media e fazer centenas e centenas de milhões de dólares, ou até bilhões, espero. Depois comprarei os New York Jets, disse ele. Essa foi uma declaração bastante absurda vinda de alguém sentado em um porão, cuspindo em um balde e falando de degustação de vinhos, mas foi eficaz o suficiente para chamar a atenção de seu público e destacar Gary como um farol. Ele disse aquilo com tal obsessão, convicção e grandiosidade que se tornou parte de quem ele é e do que ele representa. Gary entende implicitamente que todos nós fazemos decisões em poucos segundos sobre o que vamos consumir, e por isso fala aos seus espectadores de maneiras com as quais eles se conectam e se tornam mais abertos a ouvir suas palavras, tomando, portanto, ações baseadas em suas recomendações. Gary faz um esforço extraordinário para fornecer um serviço excepcional ao cliente, porque sabia que isso não só ajuda a cultivar clientes para a vida, como também gera histórias lendárias. Uma vez, ele passou a seguir no Twitter um cliente de Chicago que havia feito um pedido de vinho online. Ele notou que o cliente fazia um monte de posts sobre seu amor por Jay Cutler, quarterback dos Bears na época. Gary fez com que Kirsten, da equipe do suporte ao cliente, a equipe do Muito Obrigado por consumir nossos produtos, procurasse no eBay uma camisa autografada por Jay Cutler e enviasse com um bilhete para o cliente, que dizia: "Obrigado por seu primeiro pedido com a www.winelibrary.com." Algumas semanas depois, o cliente enviou uma nota de retorno. "Olá, antes de mais nada, Kirsten, muito obrigado. Eu sou um cara que trabalha em fundos de hedge em Chicago. Sou uma pessoa muito ocupada. Recebi a camisa. Eu amei. Está emoldurada no meu escritório. Eu não tinha tido tempo de responder. Simplesmente incrível. Como vocês sabiam? Eu só queria dizer a vocês que já gastei centenas de milhares de dólares com a Sam's em Chicago, que é uma ótima loja, mas nunca fizeram nada por mim. Quando eu entro na loja, eles nem sequer sabem quem eu sou. Este gesto significa muito para mim. Fiquem sabendo que quero fazer negócio com vocês pelo resto da minha vida." Há inúmeros exemplos que eu poderia compartilhar que exemplificam o que faz de Gary um empreendedor, contador de histórias tão incrível. Mas se você quiser sentir a experiência pessoal e a abordagem não convencional em primeira mão, siga qualquer um de seus canais de mídia social e ouça suas declarações ousadas. Sinta os efeitos de seu uso de situações de conflito e veja os números que ele usa como parte do coquetel de contação de histórias. Gary é uma máquina viva de contar histórias. Ele constantemente compartilha velhas e novas histórias para captar a atenção do público, apresentar seus pontos de vista e se distinguir de todos os outros em sua área, seja no mercado de vinhos, mídias sociais ou publicidade. Hoje, Gary tem 1,8 milhão de seguidores no Twitter, 3,5 milhões de seguidores no Instagram e 2,8 milhões de fãs no Facebook. Seu canal no YouTube tem 1,5 milhão de inscritos e ele escreveu 4 livros best-sellers do The New York Times. Além disso, construiu do zero uma agência de publicidade que hoje conta com 300 pessoas e continua a fazer crescer o negócio de vinhos de 60 milhões de dólares de sua família.